De repente, os dias ficam cinza, a graça de viver desaparece e uma tristeza constante passa a tomar conta sem explicação. O que fazer neste momento tão difícil? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre depressão, o mal do século. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica acometida por uma grande tristeza, sem explicação e uma desesperança na vida. Esse assunto é muito sério, muito importante e para falar sobre ele eu recebo aqui hoje no programa Ponto de Vista com muito prazer a Tainá Vila. Tainá é psicóloga clínica e trabalha na clínica Amar. Muito bem-vinda, Tainá. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre essa doença que está tão presente na nossa vida, né? Pois é, nós que agradecemos muito sua presença. E também aqui com a gente o deputado Capitão Alden. O deputado estadual foi eleito para o primeiro mandato pelo partido PSL, é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade para a gente esclarecer essa temática tão importante. Exatamente. O deputado tem vários projetos na casa e tem projeto, inclusive, dentro desse tema aí, importantíssimo. E também para fechar o nosso time aqui hoje, eu recebo com muito prazer a Josiana Rocha, que ela é voluntária do CVV, Programa de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Muito bem-vinda, Josiana. Obrigada, a gente está aqui. Vamos conversar sobre esse tema tão presente, né? Vamos sim. Eu estava lembrando aqui antes de começar o programa, gente, que o nosso primeiro ponto de vista lá em 2017 foi com o tema sobre suicídio e nós recebemos aqui voluntários do CVV. Lá naquela época até comentei a questão do número, né, 188, que a gente vai conversar mais para frente sobre ele, que ainda era uma ideia integrar em todo o Brasil e hoje já está integrado, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, ó. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam em intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leve, moderados e graves. É isso, Tainá. Qual é a diferença entre esses graus? Segundo o DSM, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, esses graus eles vão de acordo com a intensidade dos sintomas. Então, o que acontece? A depressão, como você falou, ela é uma doença psiquiátrica e para ela ser diagnosticada, ela tem uma lista de sintomas que as pessoas elas devem estar sentindo. Dentre os sintomas, são mais ou menos uns 10 sintomas, dentre os sintomas tem que ter pelo menos 5 deles, incluindo a perda de interesse ou prazer ao realizar as atividades diárias e também um humor deprimido. Tá? Mais outros, como por exemplo, falta de apetite ou apetite exacerbado, perdeu muito peso muito rápido ou ganhou um peso muito rápido sem dieta, sem exercícios físicos, insônia severa ou então dormindo mais de 12 horas por dia. Então, estão vários sintomas, tem que ter esses 5 sintomas, tem que sentir eles quase todos os dias, a maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas. Então, quanto mais você estiver sentindo esses sintomas, por mais tempo você estiver sentindo, aí o psiquiatra que estiver te acompanhando, ele vai conseguir diagnosticar qual é o grau da depressão. Eu queria dizer, inclusive, quando você estava fazendo a apresentação, né, que a doença ela se apresenta como uma tristeza profunda. De fato, existe a tristeza, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui que além da tristeza existe uma falta de vitalidade. Então a pessoa se sente sem energia mesmo. Não é só uma tristeza, mas é não ter motivação, não ter energia para fazer nada, nenhuma atividade que ela antes gostava de fazer, inclusive atividades diárias muito simples, como por exemplo tomar um banho, escovar um dente. Então é muito além de estar só triste, entende? É estar realmente sem vontade de fazer nada. Perfeito. Então já vai ficando um alerta aí, né? Que se a pessoa sai um pouco do padrão do que ela era habitualmente, é hora de ligar um alerta. Isso. Pode ser que ela esteja triste, passou por um período difícil de alguma coisa. Que é uma coisa normal. Que é normal. Pode ser que esteja passando por um luto, que também é normal. Sim. Mas se isso perdurar por muito tempo, ou se os sintomas estiverem muito intensos, então é necessário que se faça realmente uma avaliação com o psiquiatra ou com psicólogo. O psicólogo vai poder indicar para a psiquiatria, se for o caso, para que já comece um tratamento, até para evitar e prevenir que a pessoa não entre numa depressão profunda. Perfeito.
Gente, hoje faz exatamente 100 dias que os trabalhos foram abertos na Casa Legislativa da Bahia. O programa é gravado, então provavelmente você está vendo o programa, já passou, já vai ser mais 100 e pouquinhos dias. E hoje, até hoje, o deputado Capitão Alden apresentou aqui na casa 49 proposições, sendo destas 15 projetos de lei. Provavelmente daqui até o programa passar, o deputado já vai ter apresentado mais outras. E o projeto de lei que chamou a atenção da gente aqui foi o PL 23.066 de 2019, que prevê a instalação de telas e gaiolas de proteção nas passarelas de viadutos do estado da Bahia, para prevenir que pessoas cometam suicídios nesses espaços. Deputado, o que levou o senhor a colocar essa proposição? Bom, primeiramente, vale ressaltar a grande importância dessa temática e que bom que nós estamos conversando sobre isso, até porque durante muito tempo sempre foi um tabu por todos os membros da sociedade, independente se classe alta, classe baixa, se você professa ou não a religião, se você acredita ou não em fatores que podem levar a esses casos de suicídio. Então, eu vivi 2 momentos anterior à política, eu vivenciei quase 17 anos de atividade policial. Então, muitas ocorrências foram atendidas relacionadas a essas situações, quer seja no âmbito de trânsito, que eu atuei no esquadrão de motociclistas Águia. Então, inevitavelmente, quando você tinha casos relacionados a pessoas que estavam tentando tirar sua própria vida, elas utilizavam muitos desses espaços, onde havia principalmente espaços onde havia grande circulação de veículos. Então, normalmente, quando a pessoa tentava tirar sua própria vida, ela gerava todo um transtorno no trânsito. Muitas vezes, quando ela se projetava de uma certa altura, gerava outros acidentes de trânsito. E pode acidentar além da própria pessoa, além né? Da própria pessoa, uma terceira, uma quarta pessoa. Potencializava outros acidentes. Eu já vi casos de veículos, ao avistar um corpo no solo, ao desviar esse veículo, atingia outros veículos, atropelava outras pessoas. Eu já vi casos de pessoas que se jogaram de uma passarela e caíram em cima de um motociclista. Quer dizer, vitimava não só a pessoa que estava naquele estado emocional abalado, mas também quem estava no entorno daquele processo. Então, como a segurança pública, ela visa a preservação da vida a todo momento, nós temos que também, além das pessoas que estão naquele estado que precisa de acolhimento, tratamento, precisamos também pensar em alternativas de preservar a vida das pessoas que estão ao redor daquela situação. Então, primeiramente foi por conta disso, de ter vivenciado isso internamente, através da Polícia Militar, e também por também ter vivenciado isso na minha própria corporação. Hoje, existem muitos casos dessa natureza nas corporações policiais, sejam elas nas organizações militares ou policiais civis. Então, nós vivemos realmente um ambiente de muito estresse, de muita adrenalina, um limite, vida e morte a todo momento, é uma tônica. Então, a gente, pela ausência de políticas de prevenção e de saúde, de valorização da vida... Como é importante, né, deputado, nessa questão, prevenir a situação. Porque você está falando da corporação, do trabalho do policial. Ele está o tempo inteiro, ele acorda e dorme sob estresse. Né? Ele tem toda a atenção do que ele leva para casa também, porque ele não está muito em segurança, a gente sabe muito bem a realidade toda da maioria, às vezes não consegue morar num lugar tão seguro. Exato. E aí convive ali no dia a dia, geralmente com quem ele vai para o embate. Então é um estresse de dia e de noite. Então o mental ele precisa ser trabalhado preventivamente. Né? Porque a tendência Até porque isso pode influenciar as ações daquele policial no trato com o público. Né? Exatamente. Então a gente tem índices altíssimos, isso não é nada catalogado oficialmente, mas as conversas que nós temos de corredor demonstram um alto índice de policiais que fazem uso de substâncias, sejam elas legais ou ilegais, para se manter, vamos dizer assim, acordado. Né? A gente sabe que isso pode prejudicar as decisões daquele profissional, qualquer que seja a área. Então, essas duas situações me levaram a dar destaque a esse. Como é que está o projeto? Ele já passou pela CCJ? Como é que está a tramitação dele? Hoje ele já se encontra na CCJ, está aguardando o relator emitir um parecer. Eu acredito que, diante dessa sensibilização que tem sido feita a cada momento, e diversos parlamentares, a todo momento, mesmo na audiência pública que nós realizamos na segunda-feira passada, participaram diversos parlamentares, e os que não participaram diretamente da audiência, durante a semana toda, foi um comentário nos corredores: poxa, que bom aquela temática, que importante
esse assunto. Trazer esse que assunto tá para sendo dentro trazido. da casa, muito importante. Então, essa e outras temáticas dentro da casa devem ser discutidas e levadas a sério. Para quem não sabe como é que funciona, gente, uma casa legislativa, o deputado ele apresenta o projeto ele corre, ele vai para a CCJ e ele corre nas comissões temáticas para ver se é constitucional, Exatamente. se cabe, tal. E aí depois sim passa para as vistas, para os acertos e, como é que eu posso dizer, emendas que tiverem que ser colocadas ali. E aí sim ele vai para plenário, para votação, para daí, aprovado na casa pela maioria, vai para a sanção do governador e aí passa a virar lei. Exato. Tá correto, deputado? Errei alguma coisa? Exatamente. Vale só salientar que a gente não pode, até porque a gente sabe que o rito, por mais que o parlamentar tenha vontade, por mais que outros estejam engajados em aprovar o projeto de lei, os ritos são extremamente demorados. Então a gente não pode ficar aguardando que isso aconteça, pode demorar 2, 3, 4 ou mais anos. Semana passada nós aprovamos um projeto após 10 anos de discussão na casa. Então a gente não pode, diante de uma gravidade de um tema desse, esperar tanto tempo. Então já de antemão eu já estive em contato com diversas autoridades, tanto do Estado quanto do município, para tentar, independente de aprovar ou não a lei, o que ele pode fazer enquanto está se discutindo esse projeto. Então na semana passada... Já ir direto pelo Executivo. Exatamente. Eu mantive contato já inclusive com o prefeito ACM Neto, já na segunda-feira, e ele pediu uma relação, já estou até inclusive com a relação de passarelas, de viadutos, principalmente aqueles onde há uma maior recorrência desses fatos, para que ele possa viabilizar a instalação de imediato dessas estruturas, ainda que não esteja aprovado ou não a lei. Perfeito. Josiana, para a gente poder, se você se apresentar, entender como é que é o seu funcionamento, e depois eu quero fazer a pergunta com relação a esse projeto do deputado. Mas primeiro, conta para a gente como é que funciona o serviço do CVV. Então, o CVV, ele funciona há 57 anos no Brasil. Se hoje a gente enfrenta esse tabu que é tratado o suicídio, imagine isso 57 anos atrás. Então, desde 62, um grupo de jovens fundou o CVV e ele atua na prevenção do suicídio através do apoio emocional. Nesse momento em que a gente está aqui conversando, né, e aí a gente entende que prevenção é isso, é a gente levar conscientização, a gente levar conhecimento, conhecer e falar do assunto. Então, nesse momento, os meus companheiros estão de norte a sul, de leste a oeste, desse imenso país, disponíveis. Disponíveis para quê? Para conversar. Então, a gente ouve, assim, o CVV não substitui nenhum profissional. Nunca foi o objetivo do CVV substituir profissional, nem tampouco o amigo, né? Mas, de repente, eu estou triste, estou sozinha, estou em casa, entro numa crise, eu tenho o CVV a qualquer hora do dia ou da noite. A gente funciona sábado, domingo, feriado, pode ligar 188 e vai ter com quem conversar. É uma conversa ativa, é uma conversa onde a pessoa que nos procura vai dizer o que sente, o que pensa, ela vai ser ela, sem julgamento, sem crítica, sem direcionamento. Nós voluntários, aprendemos a facilitar o desabafo dessa pessoa neste momento em que ela procura o CVV. Esse é o nosso trabalho, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E não tende a querer substituir mesmo, porque acho que o trabalho tem que ser integrado, né? O profissional ele vai atuar na área dele e o CVV na área de voluntariado, que não substitui o amigo, mas tipo assim, e mais pra frente eu vou querer saber da senhora, porque às vezes o amigo vai usar aquelas frasezinhas que não devem ser usadas com a pessoa que tá na maior boa vontade o amigo, mas aquela frase que você pensa que está ajudando, ela não contribui para a pessoa e a psicóloga também vai poder falar sobre isso. Então, por isso que tem um centro especializado de valorização da vida para cuidar melhor de quem quer manter a vida, que a pessoa quer, ela só não sabe naquele momento, mas ela quer manter a vida. Eu vou deixar uma perguntinha para a gente ir para o próximo bloco. Eu queria saber, com relação a esses índices de suicídios em viadutos, se vocês conseguem apurar nas suas escutas lá dados como esse, né? Se o que vocês recebem a gente podia transformar em material para municiar, né, o legislativo. Mas vai ser na volta, porque esse bloco acabou. Não saia daí, isso é Ponto de Vista. Já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre depressão,
o mal do século, um assunto super sério. A gente foi para o intervalo e eu deixei no ar uma pergunta para a Josiana, que é o seguinte, a escuta que eles fazem todos os dias, eles conseguem pegar dados como esse dado que o deputado trouxe, que muitas pessoas se suicidam de passarelas e por isso que justifica um projeto. Você consegue isso, Josiana? Vocês conseguem, o CVV, pegar, pela escuta que vocês fazem, perceber aonde que existe maior índice de suicídio, o que é que motiva mais? O nosso trabalho, essencialmente, é sentimento. Então, a gente não se preocupa, primeiro porque o CVV é um trabalho sigiloso e anônimo. Então, as pessoas, elas nos procuram e elas contam o que está acontecendo, mas a gente promete para elas que a gente não vai, o que ela disser vai ficar no CVV. Então, não é nossa preocupação fazer estatística, descobrir onde é mais, onde é menos, isso a gente não faz. O que a gente tem de conhecimento é o que é publicado na OMS, no Ministério da Saúde, Entendi. nos veículos de comunicação e que a gente busca estar aprendendo, né, para poder a gente se manter informado. Mas no atendimento a pessoa tem a segurança de que tudo que ela diz no CVV fica no CVV. E eu, sinceramente, pelo meu período, pelo tempo que eu tenho de voluntária, eu não tenho essa estatística assim, nem dizer assim, acho que mais ou menos, eu não tenho. Sinceramente, não porque tenho. termina que o objetivo e o trabalho vai sendo para outro foco, então talvez não se atente para essa coleta de dados. Né? A gente não, porque a gente está o tempo inteiro com a outra pessoa, falando dela, dizendo, né, eu cito sempre, por exemplo, a pessoa diz, eu estou triste porque perdi um pente. Nossa, aqui fora todo mundo vai dizer, tá doida? Como é que fica triste porque perdeu um pente? E no CVV não. No CVV a gente vai ouvir por que dessa tristeza. Então, aproveitando que a gente já tocou nesse assunto, eu tinha falado que tem umas frasezinhas que não devem ser ditas. Quais são essas frases? Só umas 3 assim, que a senhora lembra, que a pessoa não fala isso para uma pessoa que está em depressão. Com essa questão do pente mesmo. Tipo assim, você chegar para a pessoa e dizer assim, mas tá por causa de um pente? Minimizar o sofrimento da pessoa, né? A gente... Uma coisa muito séria que a gente faz e com muita recorrência a pessoa chega e diz assim, nossa, hoje eu estou muito triste. A pessoa, menina, estou triste desde a semana passada. A pessoa quer falar, a pessoa quer dizer o que está sentindo. Ah, menina, fica assim não, amanhã tudo melhora. Como que você vai garantir para a pessoa se ela está vivendo um momento, né? Isso é falta de Ou Deus. então falar, por exemplo, não sinta, como é que você está se sentindo assim? Você tem tudo. Você não passa fome, ou você não isso, ou você aquilo, você tem saúde, você tem, sabe, usa de algum outro elemento da vida para justificar que a pessoa não deva se sentir triste, sendo que todo mundo pode se sentir triste. E aí termina que a pessoa vai se retrair mais, ela não vai se abrir. Porque ela não se sente acolhida, ela não sente que aquela sensação dela, aquele sentimento dela está sendo acolhido. Então, por que ela vai se abrir e falar com uma pessoa dessa? Então, eu acho que é por isso que é tão importante, por exemplo, diferenciar um amigo de uma ajuda psicológica ou até mesmo do CVV, que tem esse propósito de acolhimento sem julgamento, sem avaliar o que a pessoa está dizendo. Porque dentro do processo de psicoterapia, a gente não julga. A ideia não é julgar o que o outro está trazendo, é compreender a dor do outro e ajudar com que ele se conheça melhor. Perfeito, muito bem, gostei. Deputado, no dia 6 de maio agora, ocorreu uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, proposta pelo seu mandato, para a valorização da vida e prevenção do suicídio. E a gente quer saber qual foi o resultado dessa audiência. Bom, antes da gente comentar sobre a audiência, eu queria fazer 2 observações. Dentro do poder público e mais especificamente o parlamento, nos é interessante sim saber aonde são os locais onde com maior frequência ocorrem esses eventos. Sim. Até para que a gente pense em políticas de prevenção, faça um planejamento em termos de urbanismo, em termos de prevenções, em termos de instalação de câmeras, instalação de telas, monitoramento, fiscalização de agentes públicos. E é importante também frisar que esse projeto, nesse primeiro momento, está focando, sim, os espaços públicos citados, passarelas, viadutos, pontes, mas também todo e qualquer outro ponto de elevação, natural ou artificial, inclusive em ambientes cobertos, exemplo de shopping centers. Então você tem casos e mais casos, mesmo em ambiente privado,
onde acontecem esses fatos. E muitas vezes os shopping centers, que é um ambiente privado, que não chega no noticiário. Eles Exatamente. tomam bastante cuidado para não Difundir a informação. não difundir a até porque informação tem e a sabe, mas imagem. que acontece, acontece. Então é importante que a gente, além de abrir essa observação para a área pública, também verificar em condomínios, verificar em prédios comerciais ou residenciais, políticas de prevenção ou minimizar os pontos de acesso. O Ministério da Saúde, através também da Organização Mundial de Saúde, as associações internacionais, prevêem programas que devem ser pontuados no sentido de minimizar os pontos de acesso. Até porque é algo muito pontuado, muito comentado, que um fator preponderante para esses casos ocorrerem é a impulsividade. Então, nós temos que diminuir, É como de se fato, nesses os pontos. locais, aí a Tainá vai poder até reforçar, a pessoa não tivesse nenhum empecilho, digamos assim. Exatamente. Não tem um familiar, não tem alguém, eu vou sair para fazer alguma coisa, ele é tão rapidamente É muito que rápido. consegue. E a pessoa, a gente tem que entender que uma pessoa que está em depressão, ela está em sofrimento constante. O sofrimento, ele é constante. Então, mesmo que em alguns momentos ele esteja menor, ele é constante. Então, se ela está sempre sofrendo, a ideia de tirar sua vida, a ideia de tentar o suicídio é justamente tirar aquela dor. Eu sofro tanto, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei mais para onde ir, então minha última alternativa é realmente tentar o suicídio. Então, às vezes, ela está andando, ela está indo fazer alguma coisa e ela está tão tomada por aquele Angustiada, sentimento, a angústia chega a um pico. isso. E ela vê aquela oportunidade e aí ela pensa, é agora. E tem aquela injeção de coragem, digamos assim, para cometer. Tem suicídios, sim, que são planejados, mas eu acredito que nesses espaços também haja essa situação da pessoa estar tão tomada pelo seu próprio sofrimento que ela vê ali uma oportunidade. E ela precisa entender que não precisa, que existem outras formas de lidar com isso. Existe medicamento, existe psicoterapia, existe uma rede de apoio, que não precisa chegar a esse ponto. Só essa consideração. Então, como consequência da audiência pública, ela teve vários resultados positivos. E uma delas é que não será possível apenas uma audiência. Nós temos que tratar dessa temática não somente no mês de setembro ou somente naquele dia da audiência. Então, a gente vai promover certamente outras audiências, outros encontros, outros Deputado, espaços. houve também a ideia de criar um centro estadual de prevenção ao suicídio nessa Isso, na audiência? verdade, hoje você tem o CVV, que atua da forma como a doutora está falando aqui nesse momento, e também, através do Hospital Roberto Santos, nós temos o NEPS. A ideia do projeto, isso foi levantado durante a audiência, a ideia de transformar o NEPS num centro de referência estadual. Isso permitirá, inclusive, a ampliação da área de atendimento desse serviço, que atualmente está limitado a Salvador de maneira muito precária. Então, existe um projeto que já foi apresentado à Casa Civil, já se encontra na mão do governador do estado, mas por uma questão talvez de não sensibilidade ainda adequada, priorizar o número, os investimentos, gastos. Então foi feita uma ampla discussão a respeito do custo da vida, o custo do bem material, se deve se sobrepor ou não a essas discussões. Mas isso eu acho que com outras audiências, com outras campanhas, isso vai fortalecer e sensibilizar o poder público nesse aspecto. Eu acho que o mais importante disso tudo é de que maneira o poder público ele pode minimizar esses acontecimentos, desde o âmbito privado até mesmo no âmbito escolar. Se você parar para analisar, existe hoje um perfil das vítimas que cometem suicídios. Era Então, isso que eu já ia perguntar para a Tainá, se existe isso. Dentro do perfil da vitimologia, dentro do perfil das vítimas que praticaram esse ato contra si mesmo, se concretizando ou não, o poder público, através dessas audiências, através dessas campanhas, tem tido um olhar mais técnico, mais profissional, mais investigativo, no sentido de identificar essas vítimas. Qual é o perfil dela? Se ela ingerir bebida alcoólica, isso tudo vai através da integração de dados e de informações das várias secretarias. Então é importante saber se aquela vítima, ela consumiu antes do ato drogas lícitas ou ilícitas. Daí a importância de um poder público definir campanhas de prevenção ao uso, ao acesso de substâncias, sejam elas legais ou não. Então o poder público ele pode, através de campanhas, seja ela feita pelo poder público, junto com as famílias, com a escola, discutir essa questão do porquê que o ser humano hoje, cada vez mais, faz uso de produtos lícitos ou ilícitos para fugir do problema, para não discutir, enfim. Há uma série de temáticas que devem ser discutidas. Gente, mais um dado, olha só.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge 4,4% da população mundial. Na América Latina, a segunda maior prevalência de depressão ocorre no Brasil, correspondendo a 5,8% da população, ou seja, 11,5, 11 milhões e meio de pessoas. Tainá, existe uma diferença entre as pessoas que estão mais propensas ou não a ter depressão? Olha, todo mundo pode ter depressão. Depressão ela é uma doença, então ela acomete qualquer um. Existem fatores de risco. Primeiro que a depressão ela tem um fator biológico, então existe uma mudança cerebral nos neurotransmissores quando a depressão ela se instala. Existe também um fator hereditário, então pessoas que têm outras pessoas na família que já têm a depressão ou algum transtorno de humor estão mais propensas a desenvolverem a doença, e existem os fatores de risco. São vários os fatores de risco, mas existem alguns principais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença que é uma doença crônica, então diabetes, uma pessoa que teve um derrame, uma pessoa que tem câncer, essa pessoa ela tem mais propensão a desenvolver a depressão. Pessoas que já sofreram algum tipo de abuso, seja um abuso sexual, um abuso de violência física, uma violência psicológica, na infância, adolescência ou em qualquer momento da vida, ela pode ter isso também. Abandono parental torna um fator de risco, então existem alguns fatores de risco. Eu queria inclusive colocar isso que o deputado estava falando antes, nesse sentido de que muitas pessoas usam do álcool e de outras substâncias para poder evitar a dor. Eu acho que vem muito da nossa criação. A gente não cultural, aprende... né? É cultural. A gente não aprende a falar sobre os nossos sentimentos. A gente aprende o que é bom, o que é ruim, como a gente deve agir, como a gente não deve agir. A gente não aprende a acolher todos os nossos sentimentos, inclusive a tristeza. A gente não aprende deixar que a tristeza... vir e ir. E deixar vir e ir. Deixar vir, entender que veio, que pode vir, o porquê veio e deixar ela seguir. Então a gente vai acumulando aquilo, a gente não sabe como fazer isso, a gente não consegue falar com as pessoas porque vem aquilo que a gente falou do acolhimento que muitas vezes não tem, porque elas também não aprenderam a falar sobre. E aí o que eu faço? Eu consumo álcool, outras drogas, eu compro, então a pessoa gasta, eu come um fast food. Vai tentando um escape de outras formas. Um escape de outra forma. Então a depressão, inclusive, muitas vezes tem outras doenças que vêm comórbidas, ou seja, vem junto à depressão por conta disso. Um transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa acha que se limpar aquilo 10 vezes vai melhorar a sensação. Então ela limpa 10 vezes, ela limpa 15 e não ajuda. Uma compulsão alimentar, uma compulsão por compras, enfim, várias outras coisas, e eu acredito que é por isso esse aumento do consumo, justamente porque a gente não sabe como lidar, então a gente busca o que parece que dá mais prazer. Se eu não sinto prazer e eu preciso de um prazer, então eu vou beber uma cerveja, porque eu vou me sentir bem naquele momento. E aí se sente bem, mas depois a ressaca vem muito pior para uma pessoa que tem depressão. Se para uma pessoa que não tem a doença, já existe a ressaca, o mal-estar, dor de cabeça, uma pessoa que tem depressão, a ressaca ela é muito pior. Muito pior. Então vem uma falta de energia muito maior, uma falta de vitalidade muito maior. Então temos que tomar cuidado justamente com isso. Como nós estamos lidando com os nossos sentimentos. Como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com eles. Olha, esse é ponto de vista, o assunto hoje é super sério, depressão, não saia daí, é um rápido intervalo, a gente já volta. Fique ligado. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre depressão, o mal do século. A gente foi para o intervalo, a gente estava conversando, Tainá falou de sentimento, e aí Josiana queria complementar. A gente existe hoje, nós temos, é cultural, uma dificuldade de a gente falar dos nossos sentimentos. E o que vocês percebem nas pessoas que buscam ajuda? Elas têm essa dificuldade? E eu vou emendar com uma outra pergunta. Como é o apoio da família nesse momento? Você acha que é imprescindível? Sim, o apoio da família, do amigo, de quem estiver ao lado, né? Os profissionais, eles trazem sempre essa reflexão de que todo e qualquer apoio é fundamental no momento em que a pessoa está se sentindo só, como a Tainá falou, está triste, está sofrida, ela está pesado demais para ela carregar. E pesado demais, ela vê ali uma ponte, ela vai achar que se matar é matar o sofrimento, né? Então, a pessoa que procura o CVV, ela busca isso.
E a gente faz esse acolhimento e aos poucos as pessoas, sabe quando a gente está com a tensão muito alta, que a gente está em tempo de explodir e de repente a gente começa a falar e a tensão vai baixando e a gente começa a pensar sobre o que está acontecendo. E essa linguagem no CVV é a linguagem dos sentimentos, é fazer com que a gente se enxergue, a gente se encontre. A gente costuma dizer que o voluntário do CVV funciona como um espelho, onde o outro vai ver a sua imagem refletida. No momento em que eu estou com a pessoa que procurou o CVV, eu estou com uma pessoa, ela, é o sentimento dela, é o que ela nos traz, Ou que é seja, importante. eu não estou ali com um número, eu não estou com a estatística, eu estou com uma vida que está falando comigo. Gente, o deputado até colocou que antes e ainda hoje tem também muito tabu para não falar de suicídio, mas a gente pode perceber que já está se abrindo um pouco mais, porque tudo que precisa ser resolvido tem que ser falado e conversado, né? Então a gente percebeu nos últimos dias aí na mídia alguns dados, e eu vou relembrar para vocês alguns casos, tanto de suicídio quanto de depressão. Então nós tivemos aqui um caso famoso da Yasmin Gabriela, de 17 anos, ela ficou conhecida por ser assistente mirim de palco do Raul Gil. Foi encontrada morta em sua casa, no interior de São Paulo, na cidade de Santa Isabel, no dia 21 de abril deste ano. Ela cometeu suicídio, ela vinha sofrendo de depressão. Um outro caso foi da Gabriela Mendes, de 27 anos, estudante de medicina e Miss de Ilhéus. Ela pulou pela janela do apartamento, enfim. Eu não vou dizer as formas não, né? Que não precisa. Não. É porque estava aqui, eu fui lendo. Mas, enfim, ela não chegou a se matar neste momento, ela chegou a ser socorrida pelo noivo, mas não deu tempo e aí ela veio a óbito. E um outro caso famoso, que todo mundo está sabendo também, é do Whindersson Nunes, que é o youtuber, que ele tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. E após passar por uma cirurgia de emergência no dia 16 de abril deste ano, ele anunciou que ia se afastar dos palcos para poder cuidar da saúde, porque ele estava sofrendo de depressão, uma doença que já tinha assombrado ele em um outro momento, né? E ele foi bem enfático ao declarar que ele nunca pensou em tirar a própria vida. E alguns amigos apontam algumas causas, né? Como a agenda de shows atribulada, a falta de privacidade e a pressão das redes sociais. E aí que eu venho para esse ponto agora. Nós temos um novo momento da depressão e que se configura nessa questão dessa era digital, Tainá. Olha, a depressão ela sempre existiu, né? A gente precisa entender que ela sempre existiu e que o que não existia era o conhecimento sobre a depressão. Mas hoje nós temos fatores de risco, né? Fatores estressores muito mais do que antes. Então, o acúmulo de informação muito rápido e muita informação. Então, às vezes no trabalho, você em casa, às 10 horas da noite, no domingo, está recebendo mensagem de trabalho, que antes não existia e que hoje existe. E aí aumenta o estresse. A nossa cobrança por produtividade, a gente precisa produzir o tempo todo. Então, você trabalha muito tempo do dia e não tem um tempo para você, para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental. Sedentarismo, porque a gente já sabe que a atividade física ela é uma das formas um dos pilares do tratamento para alguém que tem depressão. Então a gente não tem tempo de fazer atividade física, né? Então a gente fica muito sedentário, come muita besteira. A exposição da felicidade nas redes sociais. Todo mundo sempre passa uma imagem de estar feliz o tempo todo. Então quem não está, olha aquilo e pensa, poxa, então eu sou o único que estou me sentindo assim. Não tem ninguém se sentindo assim. Eu tô fora do padrão, eu tenho a obrigação de ser feliz. Eu tô fora do padrão, tá vendo todo mundo tá feliz, só eu que não tô. Ou então todo mundo tem um corpo perfeito e eu não tenho, baixa autoestima. E aí você fica se comparando com o outro. Tem vários fatores realmente atuais que fazem com que a doença ela se torne mais evidente ou então faça com que ela seja mais presente hoje, mas sempre existiu. E sobre esse ponto, eu gostaria de ressaltar a importância do poder público nesses casos. Quando a gente vai analisando o perfil das vítimas que praticam esse ato contra si mesmo, você começa a analisar, por exemplo, que o indivíduo estudou em uma escola pública. Vou dar aqui um exemplo generalista. Claro que não se aplica a todos os casos, mas pode ajudar a entender de que maneira a gente pode estar enfrentando essa problemática. Ela acabou de citar aqui sobre a influência das redes sociais. As pessoas vamos dizer assim, destinaram no equipamento, no celular, através da internet, do computador, uma ferramenta que foi criada para diminuir distâncias, ampliar os relacionamentos e, portanto, melhorar os laços de amizade. E a gente tem visto que isso é o contrário. Hoje, infelizmente, você tem espaços públicos
cada vez mais diminuído. A rede social ela tem causado hoje muito afastamento entre as pessoas, entre a família. Então fica um desafio para o poder público que, por conta da insegurança pública, cada vez menos pessoas frequentam as ruas, frequentam os espaços de lazer, praças, ambientes onde você poderia se divertir. Então é uma responsabilidade muito grande do poder público e não somente garantir uma segurança efetiva para que as pessoas frequentem as ruas, possam sair, possam frequentar ambientes, casa, família, amigo, namorado, enfim. Então a gente precisa realmente dar um ambiente de segurança que as pessoas possam circular mais, frequentar, interagir mais umas com as outras. E um outro aspecto são os colégios públicos, por exemplo. Eu visito escolas, colégios públicos que não têm quadra de esporte, não têm espaços de lazer. Esses espaços, através da interação e da prática de esportes, ela poderia fomentar a integração entre crianças, desenvolver habilidades e competências, coragem, força, determinação, superar dificuldades, superar limites, trabalhar em equipe. Então são valências, são habilidades e competências que estão faltando muito hoje. Então é muito importante que o poder público garanta esses espaços cada vez mais para que os jovens possam utilizar o esporte e a integração social como ferramentas de combate e prevenção ao suicídio. E a gente bate nessa tecla o tempo inteiro e é uma verdade, gente. O esporte, a cultura, a dança, tira mesmo a pessoa, tanto o jovem, tanto do mundo do crime, das drogas e também de uma possível depressão, né? É importantíssimo. Aí, reforçando esse dado que a gente falou dos jovens, a Organização Mundial de Saúde traz o seguinte: cerca de 800 mil pessoas morrem por ano vítimas de suicídio, né? E a principal idade, a faixa etária é entre 15 e 29 anos. Ou seja, os jovens, a pessoa que está ali naquela formação. Você percebe isso? Como é o atendimento lá de vocês? São pessoas mais jovens? A gente tem um chat, inclusive, né? O CVV tem um chat que o público esse público bastante jovem, 12, 14, porque a gente tem essa condição de saber a idade, né? As pessoas que nos procuram no telefone, 188, né, vai dizer, para lembrar as pessoas, são pessoas de todas as idades. A gente atende criança, a gente atende adolescente, jovem, idoso, a gente atende todo mundo, né? O CVV, o telefone toca 24 horas. Então a gente não tem no telefone essa estatística de que é mais criança, mas esse dado da OMS de que os jovens de 14 a 29 anos, isso é um dado real, né? Daqueles casos que são notificados. E é um dado, ainda tem as subnotificações e tal, mas é um dado que já dá um norte de como agir com as políticas públicas, né? Bem interessante. Tainá, quais são os tratamentos para depressão? Pergunta que todo mundo quer saber. Depressão tem cura? Olha, a depressão, ela existe a cura sim, a depender do nível da depressão. Só que a gente precisa entender que a depressão ela é uma doença crônica, então a cura ela não é imediata. A gente é muito acostumado com as coisas imediatistas, a gente é imediatista, a gente quer que as coisas resolvam logo. E não é assim. A cura ela vem depois de um processo. E que a depender de uma pessoa para outra pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto. Então existe o tratamento são 3 pilares principais, né? O medicamento, então precisa realmente estar com a medicação, a gente precisa parar com esse tabu de medicação para doenças psiquiátricas. Porque tem gente que parece que vai tomar um remédio, vai ficar viciado, ela não é bem assim. Não vicia. Medicação para depressão, ela não vicia. Dado importantíssimo, ó. Não vicia. Antidepressivo não vicia. Não. O que acontece com o antidepressivo é porque, como eu falei, existe o fator biológico, então existe uma baixa de neurotransmissores. Quando baixa os neurotransmissores, a gente precisa fazer com que eles voltem. Se eu não consigo, porque é uma doença e eu não tenho como me curar, eu tomo uma medicação. Então a medicação ela vai ajudar nessa estabilidade, vai aumentar a quantidade de neurotransmissores, vai ajudar nessa estabilidade, fazendo com que o humor fique mais estável. Então a medicação, ela tem um período contínuo, porque não pode parar de vez. Se eu estou lidando com hormônio, eu não posso simplesmente botar e tirar. Entende? Então tem um período de adaptação e precisa de um período de readaptação quando for a retirada da medicação. Então, da mesma forma que uma pessoa que tem diabetes precisa fazer uma medicação de uso contínuo, hipertensão precisa fazer uma medicação de uso contínuo, depressão é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. A única diferença é que é no cérebro. Tem que tirar esse preconceito. Quebrar esse tabu, quebrar esse preconceito, não tem porquê isso, tá? Fora o medicamento que ajuda no humor, na estabilização do humor, aí volta o apetite, o sono, ou o contrário, né, a depender do caso, existe a psicoterapia, né, claro, porque o medicamento ele ajuda
nesse primeiro momento de controlar seu humor e faz com que você fique mais ativo na psicoterapia. Então, na psicoterapia você vai entender o que foi que me fez entrar em depressão. Como é que eu lido com isso? Que recursos eu crio? Que estratégias eu crio frente a essa situação? E aí... É como se você cuida num primeiro momento do físico e aí depois você vai para o emocional. Junto. Tudo junto. Tudo junto. A ideia é que seja realmente um ao lado do outro. A psiquiatria e a psicologia, elas devem ser casadas, andar de mãos dadas. Entende? E aí na psicoterapia vem esse processo de autoconhecimento, entender esses gatilhos, entender o que acontece, como lidar com isso, criar recursos para lidar com essas situações. Porque na vida vão ter situações que vão desestabilizar uma pessoa, né, que tem depressão ou não, e aí a gente precisa aprender a lidar com isso. E fora isso, a atividade física. A atividade física, que foi inclusive o que o deputado está falando, é extremamente importante. Primeiro que libera, né, a endorfina, a serotonina, depois porque faz com que essa energia ela rode no corpo. Você corre ou então você faz uma atividade aeróbica, isso já ajuda muito. Então precisa realmente de uma atividade física e de uma alimentação saudável. Quem acompanha o ponto de vista já sabe, vira e mexe, pode ser o assunto, tema variado. Na hora que vai para a dica, para melhorar a vida, melhorar a autoestima, melhorar a saúde, é a atividade física, tá ali. Não tem jeito, gente. Porque você libera várias coisas no seu organismo e que vai contribuir. E é um momento de prazer, né? É um momento que você tem uma vida, você melhora o emocional e também a sua parte física. Então, já coloque aí na sua agenda, arrume um espaço. Um negócio que não tem espaço, não. Tempo é prioridade, sempre digo isso. Ó, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, embora existam tratamentos eficazes, menos da metade dos afetados no mundo, e em muitos países menos de 10% dos afetados, recebe tais tratamentos. Os obstáculos incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Deputado, você acredita que necessita um maior investimento do poder público nessa área, dessa rede de apoio psicossocial? Olha, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário, mas as audiências que eu tenho participado, as conversas que eu tenho tido com os diversos profissionais, nos mostram, infelizmente, o contrário. Inclusive foi colocado na audiência uma informação que chocou a todos nós, porque aparentemente, fica a impressão da forma como o Estado tem tratado as coisas, independente da bandeira ideológica, independente do governo, independente de quem esteja ocupando o cargo, fica parecendo que somente damos valor àquilo que é o tratamento da doença, né? O custo. A morte, já que a pessoa que tira a sua própria vida, ela morreu, não tem mais custo, então não há por que o Estado investir mais em alguém que já morreu. Então, só que tem que ter a lógica inversa. O investimento se faz necessário, sim, para a prevenção. Então, a gente precisa realmente rediscutir o papel do Estado e não somente do Estado, que a culpa não pode ser jogada somente para o Estado, mas a família. Hoje eu tenho visto cada vez mais jovens, cada vez mais cedo, expostos à internet. Se é difícil para o adulto lidar com tantas pressões, com tantas dificuldades da vida, imagine para uma criança ou adolescente que muitas vezes os pais, mesmo as redes sociais, a exemplo, o Facebook, ele limita a idade mínima de acesso à rede. E às vezes o pai, ele frauda a idade, bota lá o nome do filho, que tem 5, 6, 7 anos, bota lá um nome qualquer, altera a idade e permite que o filho tenha acesso às redes sociais. Então, sem acompanhamento, muitas vezes, então é importante que o pai, a mãe, ou qualquer familiar responsável, tenha acesso, acompanhe efetivamente o que é que seu filho e sua filha anda fazendo na rede social, independente dele ter a idade mínima necessária para se engajar nas redes. É preciso acompanhamento constante o tempo todo. Uma outra questão importante que tem que ser tratada, levada em consideração, é que os jovens precisam, de uma maneira ou de outra, ver os pais como referencial. O pai e a mãe, muitas vezes, não está mais em casa. O pai e a mãe, muitas vezes, em função das dificuldades de emprego, da dificuldade econômica, tem forçado a mãe a trabalhar, ao pai a trabalhar. Então, com quem ficam esses filhos? Ficam na rua, ficam sendo tratados por outras pessoas. Então, a questão da família, a família organizada, a família estruturada, independente do conceito de família, homem, mulher, mulher, homem, homem com homem, mulher com mulher, independente do conceito que cada um tenha, é importantíssimo o papel da família, o papel dos pais no processo de acompanhamento, amadurecimento e tentar entender os problemas que o jovem tem passado naquele momento. Como é que faz para ser um voluntário do CVV, Josiana? Basta entrar no site www.cvv.org.br e a gente convida para fazer o treinamento. O CVV oferece
o treinamento. Basta ter 18 anos e boa vontade para servir, né? Porque para ser voluntário, para entender de sentimento, não precisa de academia. Quando a gente fala assim, é um coração falando com outro coração, é isso que a gente faz, é isso que a gente vai aprender a ter essa conversa neste momento em que a pessoa nos procura. Eu vou me deixar de lado um pouquinho e me colocar ao lado do outro para que ele se sinta importante naquele momento, é ele que importa. Então, a gente está precisando de voluntários, né? A gente tem, a nível de Brasil, a gente tem 8.000 chamadas dia e perdendo muitas chamadas por conta de falta de voluntário. Então, quem quiser ser voluntário, basta acessar. A gente tem previsão para um treinamento em setembro, no Setembro Amarelo, né, que é o mês da conscientização da necessidade de fazer essa prevenção. Pode vir que a gente está lá disponível para ter mais voluntários. Maravilha, fica a dica e o convite. Eu queria dizer também que, porque as pessoas às vezes falam que a psicoterapia ela é muito cara, né? Porque de fato ainda é um serviço que é privilegiado. Mas existem muitas clínicas, escola, clínicas em faculdade e serviços de pós-graduação que fazem esse atendimento a preço social, que faz atendimento para a comunidade. Inclusive lá na Clínica Mar a gente tem o sábado social. Então nos sábados a sessão, para quem não tem um convênio, um plano de saúde, é uma sessão mais barata, mais acessível, num valor acessível, para que as pessoas elas possam ter, tanto com psiquiatria como psicologia, essa chance de fazer um tratamento. Tem um site ou um Instagram para a pessoa seguir? Tem, Amar Mente e Corpo, o Instagram. Amar Mente e Corpo, Instagram. Pronto, aí vai no Instagram, lá tem um telefone, tudo certinho para poder agendar. Aos sábados tem esse atendimento social. Maravilha. Gente, olha só, a Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país com o objetivo de organizar a assistência a pessoas com necessidade de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Isto abrange a atenção com pessoas com necessidade relacionadas a transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo, bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, incluindo aquelas com dependência de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas, né? Os pacientes que apresentam transtornos mentais no âmbito do SUS recebem atendimento na Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Dentre outros serviços disponibilizados pelo RAPS estão os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, onde o usuário recebe atendimento próximo da família, com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Deputado, alguns especialistas alegam que a distribuição dos CAPs ao longo do país todo não é igual, digamos assim. Existe uma ideia, como é que o senhor enxerga isso para poder dar uma uniformizada num serviço que é tão importante como o CAPs? Bom, de fato, o poder público ele tem deixado muito a desejar, inclusive tentado jogar a responsabilidade desse tratamento e acompanhamento para a família. Inclusive, a gente tem aí relatos de médicos, de profissionais, reclamando o tempo todo da falta de assistência ou de ampliação do atendimento. Hoje eu tenho unidades que não funcionam 24 horas, diferentemente do CVV. Então você tem ocorrências, eu cansei de pegar ocorrências após as 10 da noite e não ter para onde levar. Hoje você tem unidade de atendimento especializado. Antigamente nós tínhamos o Juliano Moreira, você tinha outros tantos referenciais que funcionavam 24 horas e hoje nós não temos isso. Então, de fato, a gente precisa ampliar essa rede de atenção, não somente em quantidade, mas também para que ele tenha um atendimento integral e a qualquer momento. Hoje você tem o NEPS, por exemplo, imagine você tratar de uma questão tão grave como essa, onde a pessoa liga naquele momento, precisando de uma ajuda, de um apoio, e você tem uma lista de espera de mais de 300 pessoas para serem atendidas pelo NEPS. Então, não tem como esperar. As pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, e não tem como, imagine, você ligar para um serviço desse e dizer, olha, você é o número 35º no atendimento, aguarde a ligação que você vai ser atendido. Então, é preciso ampliar essa rede de atendimento, é preciso ampliar essa rede de profissionais e que ele atenda de forma sistemática e até mesmo durante as 24 horas do dia. Prevenção é um dos mais fortes combates ao suicídio, Josiana? Prevenção é a solução. E qualquer um de nós pode fazer a prevenção. A gente não precisa estudar, fazer faculdade para amar. E é amando que faz a prevenção, não é? A própria Organização Mundial da Saúde diz que de cada 10 pessoas que se mataram, 9
podia ser prevenido. Então, e esse é um dado que a gente fica assim, nossa, as pessoas dizem, de alguma forma, elas falam, elas dão sinais, elas pedem socorro. E quando a pessoa se mata, a gente diz assim, nossa, aquela pessoa era tão bem, vivia tão bem, por que aconteceu isso? Por exemplo, a gente os não dados sabe. que eu coloquei aqui, não vou dizer, a menina fazendo medicina, Miss, como é que ela O se julgamento mata? vai logo para isso. Vai né? na frente. Aí eu volto àquela questão do pente, né? Da importância que a gente dá ao sentimento que existe em cada um de nós. Então a gente vive um momento que precisa parar, se enxergar e amar. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Toquinho e Vinícius tem uma música que fala assim, o meu vizinho do lado se matou de solidão, levou com ele seu louro e um gato de estimação, porque ninguém o queria, ninguém dava atenção, ninguém mais lhe abria as portas do coração, ninguém mais lhe abria as portas do coração, ninguém olhava para ela, ninguém via. Quantos, o nome da música é Um Homem Chamado Alfredo, quantos Alfredos estão aí ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente está deixando passar. Então vamos dar mais atenção, olhar para a gente mesmo, porque a prevenção do suicídio se faz a partir do momento em que eu olho para você, pergunto como você está e eu ouço verdadeiramente o que você tem para me dizer. Maravilha. E só complementando e aproveitando o ensejo, alertando você que está em casa, nós tivemos uma ocorrência há mais ou menos um mês, onde foi dada publicidade em todo o território nacional de um caso de uma vítima que estava em um viaduto, numa situação extremamente difícil, querendo realmente se jogar do viaduto, e havia pessoas em volta filmando, registrando aquele ato e incitando a pessoa a pular. Pule, você está aí porque tomou chifre, porque fez isso, fez aquilo outro, tem outra mulher, absurdo, tem né? isso. Então a gente não pode jamais atrapalhar o trabalho das pessoas que estão ali trabalhando, tentando dialogar, dissuadir a pessoa a praticar aquele ato. Então vamos confiar nas pessoas, vamos confiar nos serviços, tanto da polícia quanto do Corpo de Bombeiros, que ali certamente tem profissionais preparados. Inclusive, não é em todo o território nacional que eu tenho forças de segurança treinadas e capacitadas para lidar com esse ato de conversar. Embora todos nós saibamos amar, todos nós possamos dar uma palavra de conforto e alento, nós precisamos treinar os profissionais que primeiramente poderão ser acionados, primeiramente poderão chegar nesse espaço. Então, vai ficar como medida de sugestão, inclusive, do próximo projeto de lei, a obrigatoriedade de inclusão nos currículos de formação, tanto de agentes de trânsito, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, um componente básico de matérias que possam ajudar as pessoas a como direcionar, como lidar com problemas como esse. Ou, no mínimo, como ele ter acesso às redes de atenção, como encaminhar para cada caso. Interessantíssimo. Para a gente finalizar, porque o tempo é curto para tanto assunto, deixa uma dica, Tainá, para a pessoa manter legal a saúde mental dela. Olha, eu acho que o principal é ela entender que ela não está sozinha, que ela tem opções sim, que ela não precisa chegar ao ponto mais extremo. Não só o CVV, não só a família, não só os amigos, tem outros profissionais que estão aqui dispostos a ajudar. Então, que ela tem outras opções, que ela pode sair dessa e que ela tem condições de passar por cima disso, de se tratar. Eu acho que esse é o principal. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.